Seja bem-vindo ao canal, aqui Luiz, e nesse vídeo eu vou falar sobre o filme The Matrix Resurrection, o novo filme lançado recentemente. Eu fui assistir antes de ontem no cinema e decidi então fazer um vídeo sobre... É claro que esse canal não é sobre críticas de filmes, é um canal de desenvolvimento pessoal, mas como o tema Matrix está relacionado, foi muito difundido no desenvolvimento pessoal, né? Por que não fazer um filme sobre esse último lançamento? Antes de entrar no conteúdo em si, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar o seu comentário, porque é muito importante, ajuda no algoritmo do YouTube e assim mais pessoas chegarão aqui. Muito bem, como eu falei, eu fui assistir o filme antes de ontem e fui sem expectativa nenhuma. Por quê? Porque já se passaram mais de 20 anos que o primeiro filme foi lançado. E esse último filme, ele foi uma espécie de sátira, digamos assim, do primeiro filme. Por quê? Porque as pessoas levaram The Matrix muito a sério, né? Houve debates filosóficos, acho que milhões de vídeos aqui no YouTube, né, sem exagero, falando sobre o fenômeno The Matrix. Ele revolucionou a indústria cinematográfica com seus efeitos especiais, né? Então trouxe todo um conceito, trouxe toda uma indústria que foi criada em cima de The Matrix. E no filme, então, nós vemos os personagens fazendo uma sátira disso. Por quê? Porque as pessoas, até mesmo no meio do filme, você pode perceber que os atores, né, os personagens, eles falam que as pessoas estão com a expectativa muito alta, que elas querem uma resposta no filme atual. Então isso sim se transformou numa grande sátira. Eu achei isso bem bacana. Por quê? Porque The Matrix realmente é apenas um filme, apenas uma ideia. Como muitos filmes que são produzidos, é óbvio que alguns filmes são baseados em fatos reais, mas a gente não pode levar The Matrix, né, como se fosse uma realidade. Nós realmente não vivemos num mundo simulado por computadores. Nós vivemos numa realidade física que sim, algumas ideias podem prender as pessoas, como prendem, né, mas nós vivemos dentro de uma realidade concreta. E lá então nós vemos que aqui vai ter um pouquinho de spoiler. Se você não assistiu o filme e quer assistir, eu recomendo que você pare por aqui, porque eu vou falar alguns pontos, né, dentro do filme para poder realmente trazer todo o contexto. Nós vemos então Thomas Anderson, o nosso famoso Neo, inserido novamente na Matrix. Por que que isso aconteceu? Porque houve um programa que assim que no último filme, no 3, né? No Matrix 3, ele acaba morrendo, que é como a gente vê, né? Só que ele não morre mesmo, não morre de verdade, né? Houve esse programa que foi lá e instalou Neo, ou Thomas Anderson, novamente na Matrix. E aí ele passa então a reviver tudo que ele reviveu. Ele começa ele pensa, pelo menos no início, que ele teve um surto psicótico, que tudo aquilo foi sonho, e ele trabalha numa indústria, né? O nosso Thomas Anderson trabalha numa indústria de videogames. Ele cria softwares, dessa vez, mas, de novo, ele tem aquela sensação de que a sua vida está sendo dirigida, de certo modo, né? Alguém está dirigindo a sua vida. Então começa tudo novamente, todas aquelas sensações que ele tem de que ele não está vivendo numa realidade. Mas aí nesse momento nós vemos que os autores, eles brincam com isso, brincam com o livre-arbítrio, né? Dizendo que tudo é pré-determinado. A escolha da Red Pill já foi feita, então nós sempre vamos escolher a Red Pill, mas isso já está determinado. Então uma escolha, na verdade, não seria uma escolha, seria apenas um loop, uma repetição das nossas escolhas. Isso é muito interessante porque realmente o livre-arbítrio só foi nos dado porque, agora trazendo para a nossa realidade, porque existe um elemento divino que mora em nós. E é justamente por esse elemento divino morar em nós, nós temos o livre-arbítrio. Se não fosse por isso, nós não teríamos. É muito óbvio. Mas isso trazendo um conceito religioso, mas eu não vou falar sobre isso. Mas o fato é de que
o ser humano sim só tem livre-arbítrio devido a isso, né? Então a gente vê que existe sim uma ideologia no filme, tentando relativizar as coisas. Isso é notório. Logo, vemos também que os personagens brincam com toda essa questão de que as pessoas estão presas na Matrix. Elas querem estar presas na Matrix. Por quê? Porque hoje, com a era tecnológica, as pessoas estão conectadas o tempo todo. Nós vemos lá uma cena de várias pessoas olhando para os seus celulares, né, conectadas nos seus celulares. Eles fazem também gozação com as redes sociais, algumas redes. Existe um momento, numa luta, né, num confronto entre a turma que está desplugada da Matrix com alguns agentes antigos até, agentes não, né, programas antigos, que nós vemos, por exemplo, o francês, né, que estava presente no Matrix Reload, se não me engano, se não me falha a memória. Então, ele até fala, né, de que as pessoas, de que depois ele fala sobre até aquecimento global, ele menciona aquecimento global, né, a questão das redes, a questão de tudo isso atrapalhou de certo modo os planos do francês, né, atrapalhou os planos da Matrix, do programa. Sim, isso é verdade, as pessoas realmente estão presas, as suas mentes estão presas. E vemos também Neo perdendo seus poderes, né, tentando voar sem conseguir. É muito estranho isso, porque no final ele acaba voando, só que ele tem um incentivo da Trinity. É interessante que eu vi, logo que eu vi essa cena, a cena final, uma das cenas finais, em que Trinity, ela parecia ser a escolhida, né? Toda a trama do filme gira em torno do Neo tentando salvar a Trinity, mesmo que custasse ali a vida dos outros personagens, a vida dos seus companheiros, dos seus amigos. Isso é muito importante para o Neo, porque a Trinity, ela, como acontece toda a trama dentro da Matrix, a Trinity também foi inserida novamente na Matrix, e dessa vez ela é uma esposa com 2 filhos, tem um marido, né, que obviamente dentro da realidade do filme são apenas programas para poder mantê-la presa dentro da Matrix, né? E Neo tenta então despertar a Trinity, né, mostrar para ela que ela está presa. De fato, no filme nós vemos que quando Neo é desplugado, ele logo vê a Trinity dentro de uma cápsula, né? Então ele realmente percebe que ela realmente está presa. E aí surge aquela vontade de libertá-la. Por quê? Porque ele a ama muito, né? Então existe toda uma explicação dentro do filme do porquê que eles foram reinseridos dentro da Matrix, né? A questão da energia, deles serem mais altas do que os outros seres humanos que estão presos, tendo as suas energias sugadas pelas máquinas. Também é mencionado que houve um conflito entre as próprias máquinas, né? E Neo também, dentro da realidade do filme, já se passaram mais de 60 anos. Mas os programas conseguiram, de certo modo, conservar a aparência do Neo. E da Trinity também, porque existe uma outra personagem, Niobe, que está bem velhinha, né? Ela parece bem velhinha, uma comandante de uma tripulação. E aí ela tenta fazer o máximo para poder realmente preservar a existência daquela população que existe. E Neo, então, com a sua vontade de despertar a Trinity, acaba colocando toda a comunidade ali em risco. De fato, coloca mesmo, né? Mas o fato interessante é que, outro ponto importante é que existe também toda essa nostalgia no filme, de várias cenas do filme primeiro, né? Vemos isso aí o tempo todo, porque em vez deles explicarem as coisas, né, os diretores preferiram pegar as cenas antigas e inserir nesse filme para poder já explicar, porque as cenas são por si mesmas autoexplicativas. Então eles fizeram isso. Então você vê por várias e várias vezes. Isso apenas também traz sim essa nostalgia, principalmente das pessoas que assistiram
o primeiro filme na época, como foi o meu caso, em 99. Então, The Matrix, se você parar para analisar, é um público, foi feito para um público já mais antigo, vamos dizer assim, um público que já tem ali os seus 40 anos. Né? Porque naquela época eu estava na casa dos meus 20 anos quando eu assisti o primeiro, né, o lançamento de The Matrix. E até mesmo no cinema é interessante você ver que as pessoas aparentam ter 40 anos, é muito interessante. Claro que não dispensa o interesse dos adolescentes, da juventude, de assistirem também, isso aí é óbvio, né? Mas, sim, The Matrix traz então essa nostalgia e isso faz com que nós, o público, relembre de certos momentos da própria vida. Eu mesmo comecei a me lembrar de vários momentos, né, de quando eu vivia lá em 1999. Várias decisões, escolhas que foram feitas que me trouxeram até aqui. No filme também é abordado isso, as escolhas, até onde elas nos levam. Então tem todos esses elementos. E eu também identifiquei no final do filme, como eu disse, um certo elemento, um certo toque de feminismo. Por quê? Porque de repente Neo literalmente perde alguns dos seus poderes e esses poderes são dados a Trinity. Coisa que não faz o mínimo sentido se nós formos olhar para o primeiro filme. Mas, quando você entende o contexto fora da Matrix, né, todos os pensamentos dos diretores, das irmãs Wachowski, você vai começar a entender que naquela época eles, na verdade, eram irmãos. E no decorrer dos anos, decidiram se tornar elas. É uma decisão pessoal deles. A gente não tem nada a ver com isso, eles fazem o que quiserem com a sua aparência, o seu gênero, não cabe a nós julgar eles, né, julgar, mas o fato é de que ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos, sim, eles mudaram os seus pensamentos, a sua ideologia. E você vê que sim, um pouco dessa ideologia é colocada no filme. Né? Então essa questão feminista também é colocada no filme, né? Sutilmente, mas você pode perceber que os poderes de Neo foram tirados dele e transportados para Trinity. Fica até aquele ar, será que realmente Neo era o escolhido ou era Trinity? Coisa absurda, eu acho que não tinha necessidade disso, mas como faz parte do filme, né, a gente não tem poder sobre isso. Coube às irmãs Wachowski fazerem isso. Então, esse é o resumo do filme. É um filme revolucionário, como foi o primeiro? Longe de ser, tá? Como eu disse, eu entendi como uma grande sátira, uma grande gozação. Isso é legal porque tira realmente a seriedade do filme, né? De toda a franquia The Matrix. Claro que existem algumas cenas de ação muito legais, mas o filme todo é uma grande gozação com a nossa cara. Né? É interessante isso porque as pessoas realmente levaram The Matrix muito a sério. E até hoje levam muito a sério, né? Principalmente a questão da Red Pill, Blue Pill, enfim. Até eu mesmo já gravei vídeos falando sobre a Red Pill, Blue Pill e Black Pill, no sentido dos relacionamentos, né? No sentido de você realmente pensar de certo modo. É interessante porque todos esses termos, como eu disse num vídeo que eu já gravei, são apenas figuras de linguagem. The Matrix é uma grande figura de linguagem e nós precisamos raciocinar com elementos da realidade. A partir do momento que nós passamos a raciocinar com elementos, figuras de linguagem, o que vai acontecer é que nós vamos criar um grande teatro mental e passar a nossa vida fingindo, né, sendo personagens, deixando de realmente construir uma biografia, construir objetivos, metas em cima de coisas concretas, palpáveis, substanciais, não em cima de ideias. Tá? Então isso é muito importante. Eu acho que o filme traz, de certo modo, sutilmente, esse alerta também para você tomar cuidado com o que você está fazendo com a sua vida. Eu acho isso interessante. Nós não podemos generalizar todo o filme, dizer que o filme foi uma grande bosta, como eu já vi muitas pessoas falando isso. Não, The Matrix tem muitos pontos interessantes.
Um filme, ele é composto disso, é um livro. Existem pontos muito interessantes e existem pontos que não fazem muito sentido. O que a gente deve fazer? A gente deve pegar aquilo que realmente vai fazer diferença, aquilo que vai acrescentar, né? Usar aquilo, absorver aquilo e descartar aquilo que é descartável por si mesmo. Então, ficou aqui toda a minha percepção sobre o filme. E eu não sei se você já assistiu ou não, se você está nesse ponto até agora, talvez você já tenha assistido, porque se você não assistiu ainda, eu disse que teria spoilers, alguns spoilers, e você já deveria ter saído fora. Mas se você está aqui até agora, significa então que você realmente teve interesse. Então esse foi o resumo. De novo, isso aqui não é um canal de crítica de filmes, é o meu ponto de vista. Eu sempre gosto de trazer alguns pontos de vista em cima de alguns filmes, principalmente The Matrix, né, que foi um filme que realmente marcou, como eu disse, toda uma geração. É interessante, moldou, de certo modo, o imaginário de muitas pessoas. Eu posso até confessar que o meu também, no início, né, há muitos anos, foi modificado por The Matrix, que eu passei a raciocinar como o filme passa a ideia, há muito tempo atrás, né, que é um absurdo, né? Mas depois a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a discernir a realidade, porque a realidade ela foi feita para justamente nós vivermos. E tudo aquilo que... E é interessante, porque a própria mentira, ela precisa de uma realidade. Por quê? Porque senão ela não seria mentira, né? Então, até mesmo a mentira, o pano de fundo precisa de algo concreto, algo real. Então, esse foi o resumo. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo seu comentário. Fico por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.